objetivo dessa matéria? Ensinar ao aluno ao aprendizado de que o período de tempo é dividido em partes distintas, que nós chamamos de dispensações. E, na verdade, é o período de tempo que o homem é aprovado a respeito de sua obediência. E entendemos que as dispensações são essenciais para compreendermos os fatos da Bíblia. Às vezes você vê Deus tratar a mesma situação ocorrida em períodos diferentes, com dois indivíduos diferentes, Deus trata de uma forma diferente. Mas você fala, Deus, aqui Deus mandou matar, aqui Deus liberou. Mas o pecado é o mesmo. Por quê? O problema é a dispensação. O tempo em que aquelas pessoas estão inseridas, o agir de Deus, o tratar de Deus muda de acordo com o tempo e a... Por quê? O que é uma dispensação? Diga comigo. Uma dispensação é um período de tempo probatório. Ou seja, que coloca o homem à prova debaixo da revelação para aquele tempo. Uma revelação específica para aquele tempo. Vocês estão entendendo? Isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai caminhar, ok? Vamos lá. Os objetivos específicos da matéria é compreendermos na Bíblia que, além dos Antigo e Novo Testamento, a história bíblica pode ser também dividida em períodos distintos, chamados de dispensações. Entender que cada dispensação está relacionada a uma ou mais alianças. As alianças bíblicas, as principais, tem muitas, mas vamos falar das principais. As principais são 8. Elas estão casadas com as dispensações, e a gente vai falar sobre isso. Conhecer as alianças e o que cada uma significa, saber a diferença entre uma dispensação e uma aliança, e identificar em que período dispensacional nós nos encontramos agora. Você está em que dispensação? Debaixo de qual aliança? Mas é qual a dispensação? Vamos lá. Metodologia, você já sabe, aulas expositivas, leitura, agora vamos lá. Esse quadrinho aí é bem ilustrativo. Ele te dá uma ideia, uma noção assim panorâmica do que sejam as dispensações e as alianças. Por isso eu pedi para todo mundo chegar para frente, porque minha voz está muito ruim. Eu acabei de sair de um período de férias, hoje, só para você. Eu participar daquele programa da Globo e eu sobrevivi. Vamos lá. Dispensação é um período determinado de tempo em que Deus trata e testa o homem em sua submissão e obediência à revelação específica de sua vontade para aquele tempo. Ok? E aqui, ó, aliança é o nome dado para definir um pacto, um acordo, um tratado entre Deus e os homens. Ok? Muito bem. A gente vai falar mais sobre aliança, vai falar muito mais sobre dispensação. Para quem fez escolas de servo, quem fez escolas de servo aqui? Não. Para vocês que fizeram escola de servo, quem teve aqui um módulo aliança nas escolas de servos? Eu vejo que é pouca gente, né? Então, vai ter uma noção muito boa para essa matéria, uma base muito boa. Porque lá em aliança, eu também escrevi aquela apostila. Eu já dou... o arcabouço dessa matéria é justamente aquela matéria de aliança. Okay? A gente vai construir sobre ela algo novo. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, 7 dispensações, ok? E 8 alianças. Mas a aliança tem mais dispensação? Tem. Depois a gente vê. Aqui nós temos o tempo da eternidade passada antes de Deus fazer a Terra, esse planeta aqui, e a eternidade futura, que a gente não chegou lá ainda, ok? Muito bem. Entre essas duas eternidades, e é por isso que Deus é conhecido como Tu és o Deus que subsiste de eternidade a eternidade. Entendeu isso? Muito bem. Entre as duas eternidades, que é o Kairos, tempo de Deus, está o nosso tempo inserido, que é o Cronos. Diga, tempo. É a nossa forma de contar a passagem do tempo.
O nosso tempo tem um nome, é Cronos. O tempo de Deus tem outro nome, é Kairos. Ok? O tempo de Deus é o Kairos, é a eternidade. O nosso tempo é o Cronos, ele é limitado. O nosso tempo é passado, presente, futuro. Ok? Tempo do tempo. Entenderam isso? Passado, presente e futuro. Presente, esse instante, já passou, mas já passaram. Tudo que é daqui para trás é passado, tudo que é daqui para frente é futuro. O futuro não aconteceu, o passado já aconteceu, não pode fazer nada por ele. O presente é o que vivemos. Muito bem. Deus não está dentro disso. Isso aqui é o Cronos. Nosso tempo. Deus está inserido numa coisa maior. No que era, no que é e no que há de vir. Ah, mas não é mesma coisa, não. Acontece que todo o nosso passado, presente e futuro cabe dentro do é de Deus. Então, no é dele, no presente dele, está o nosso passado, está o nosso presente, está o nosso futuro. É por isso que o Apocalipse está escrito. Babilônia nem se levantou ainda, já está escrito lá, caiu a grande Babilônia, mãe das guerras na terra. E eu vi a cidade santa descer, João já viu ela descer, mas ela ainda não apareceu. Por quê? Porque está tudo é. Deus pegou João lá na ilha de Patmos, até o capítulo 3, até o 3 ele está na terra. Apocalipse, a aula da sua escatologia, lá na frente, a última matéria do seminário. Espero que a gente chegue. Vamos lá. Vamos aqui. O negócio é dispensação. Vamos lá. Bem, a primeira dispensação, eu vou dar um panorama e depois a gente entra nos detalhes. A primeira dispensação é a inocência. Ok? Para o primeiro casal no Éden, no jardim, no paraíso. Ok? Todo mundo peladão, como disse o pastor. Duarte aqui, né? Dá os dois peladão lá no paraíso, né? Muito bem. Apesar que ele só esqueceu de falar uma coisa para o Duarte, que todo casal recém-casado vive um período de paraíso, né? É todo mundo muito dedicado. Aleluia. Vamos lá. A inocência. Essa inocência só vai até a queda. E na queda, acabou a inocência. E isso não tem nada a ver com o sexo. O mundo inteiro tem essa neura de que o problema é que o Adão viu a Eva e não, nada disso. Nada disso. O crescer e multiplicar foi dito antes da queda. E não tem outro jeito de fazer menino. Vamos lá. Aí começa a segunda dispensação, que é a consciência. O homem já sabia o que estava fazendo. Já tinha consciência do bem e do mal. Okay? E essa vai até o dilúvio, quando Deus acaba com todo o ser vivente e preserva só o que está dentro da arca. Daí começa o governo humano. E aí o terceiro juízo. Ela termina na confusão das línguas em Babel. Aí começa a quarta dispensação. É a promessa patriarcal. Aquele período dos patriarcas. É a quarta dispensação. O período patriarcal também é chamado de promessa, tá? A dispensação da promessa. E aí termina também com a escravidão do Egito. E aí começa a quinta dispensação, que é a lei. A gente conhece só lei e graça. Não é verdade? Ah não, tem muita coisa. A lei, ela só é mais extensa. É a maior em detalhes. Dentro da lei, dentro da inocência tem uma aliança. Na lei tem 3 alianças. Tem a aliança mosaica, a aliança palestiniana e a aliança davídica. E aí tem a nossa aliança. A aliança da... Quer uma irmã com dono de graça aí? Tem? Então,
tiver, eu tenho uma prima que chamava Graça, a aliança da minha prima. Graça. Ok? E aí essa aliança termina onde? Na grande tribulação, correto? Esse dado está errado. Quem fez isso aí não fui eu só peguei de carona, mas eu só inseri algumas coisas aí que estava essa aliança na página do D, aquela parte de cima, mas não é bem assim. A grande tribulação. Isso é Laurionson? Hã? É Laurionson? Laurionson. Laurionson? É. Que fez isso, esse gráfico? Não tinha pedigree. A origem. Pedigree é a origem. Certidão de nascimento. Ali, a graça termina na grande tribulação. Mas de verdade não. Por quê? Porque a lei não termina aqui. De fato não. Gente, a lei começou em Moisés. Ok? E ela vem. Quando chega no Calvário, a lei, ela Olha, gente, estou vendo. Olha só, sala de aula não é púlpito não. Aqui não tem púlpito não. Aqui é debate. Você pode falar, perguntar, você olha, eu discordo, tá? Eu acho que o meu cachorro está quase grande já. Vai falar. Vamos lá. Minha cachorra é de onde você? Eu olho para o tempo todo. Eu olho para o lugar da família. Vamos lá. Quando chega o Calvário, a dispensação da lei, ela não acaba. Ela para. Abre um parênteses para entrar a graça. Dona Graça aí, ó, está até hoje. 2014 anos. Quando essa dispensação da graça terminar, fecha parênteses. O que acontece aqui? Quem sabe? O que acaba com a dispensação da graça? Qual é o ato que fecha? Arrebatamento. A volta de Cristo é muito sugestiva, porque a volta de Cristo já tem dois adventos. Então, o exato é isso. A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Porque Cristo vem duas vezes. Ele vem primeiro como ladrão, depois ele vem como cabeludo. Vamos lá. Então, o arrebatamento. Não é o arrebentamento da igreja, é o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontece, a graça acaba. E o que vem depois? A dispensação milenial, correto? Vamos, pessoal, ajuda sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. É isso que está errado. O que vem depois aqui é a lei. A gente abriu parênteses, não tem que a lei, não. O que vem depois? Porque a lei, dentro da lei, foi estabelecida uma coisa chamada 70 semanas de Daniel. Aonde, quando chegou aqui, ó, cruzou 69 semanas de anos. Falta uma. Essa uma semana pertence à lei. Não é da graça. É o fim da lei. Então, quando fechar a graça é um parêntese dentro da lei. Lembra da matemática? Parênteses, conceito, chave. É a graça. Depois que acabar a graça, volta a lei. Qual é o primeiro ato de Deus quando acontece o arrebatamento? Vamos lá? Não vou dizer, só lá no final, escatologia, porque a gente está falando de dispensação. Tem nada a ver com isso. Vamos lá. Vocês estão me enganando. Sério.
cara vem aqui pegando do silêncio dos 400 anos, está inserido aonde? Período de silêncio dos 400 anos? Está aqui. Antes de Jesus aparecer. Olha, antes de João Batista aparecer. Último versículo de Malaquias é: antes virá Elias. Não é? É o último versículo de Malaquias. Aí vem, aparece lá, aí passa 400 anos, Deus não levanta, vem o profeta, não fala com mais ninguém. Aí, a próxima pessoa que vai ser levantada para falar a voz profética é João Batista. Aparece João Batista pregando no deserto. Raça de víboras! Quem você se dá a fugir da futuro? Produzir para o fruto. Tire de arrependimento. Porque o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que dá bom fruto será combatida. Mas que dá mau fruto será cortada nessa fogo. E aí, Jesus fala de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um homem bem vestido? Não tem não. Isso é no palácio. O profeta, eu digo a vocês, é muito mais do que profeta. E dos profetas nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Isso é legal. Reino de Deus, ainda maior que ele. Depois eu explico isso. Mas, aí ele fala, e se alguém quiser crer, este é o Elias que havia de vir. Ele está falando, ele está linkando João ao que Malaquias falou, que antes do Senhor viria Elias. João Batista veio no espírito de Elias. Mas isso não dá. Dispensação é o período de tempo em que o homem é provado a respeito de sua obediência a uma revelação específica da vontade divina. A aliança é um pacto solene, feito entre duas partes. Nesse caso, entre Deus e o homem, uma nação, ou até mesmo toda a humanidade, no caso do dilúvio, né? Deus sempre revelou ao seu homem seus divinos e eternos propósitos, estabelecendo alianças ou conselhos, todos revelados nas Escrituras. A Bíblia revela que o Senhor Deus fez alianças com o homem em várias épocas e circunstâncias fundamentadas em diversas promessas, tudo para revelar ao homem como manter a comunhão com o Criador. A partir do momento que Adão caiu, Deus traçou um plano, e esse plano é para trazer o homem de volta. Esse plano completo é o chamado plano da redenção. Esse plano, ele tem etapas. É como se fosse assim, ó, meu objetivo é comprar uma cobertura Copacabana, mas hoje eu não tenho nada, nem onde quer pôr. Então eu tenho que, primeiro, arrumar um emprego, pagar uma boa faculdade, um bom curso técnico. Depois, com esse curso, procurar me encaixar na área técnica ou superior e fazer curso de aperfeiçoamento para ir subindo até eu chegar ao nível que eu quero. Você vai ter etapas para chegar onde você quer. São metas, é um alvo onde você tem metas estabelecidas para chegar ao alvo. As dispensações são metas de Deus para chegar ao objetivo. Ok? Paulo diz assim, ó. O fim da lei é... Vamos lá, ninguém me liga aqui não. O fim da lei é... Jesus Cristo. Só tem ela. De novo. O fim da lei é... Agora vocês pegam o carro do Fiz que você sabe. Vai. O fim da lei é... Na verdade, eu tenho que fazer assim, a finalidade, o propósito, o alvo, a lei era uma seta enorme. Deixa eu apagar aqui, está tendo confusão. A lei, ela é uma seta enorme, apontando Calvário. O fim da lei é
em várias épocas, já falei sobre isso, né? A aliança vem do vernáculo Berit, do Antigo Testamento, e foi traduzida para o grego, na versão do 70, Septuaginta como Testamento, que em grego koiné, que é grego popular, se escreve diatekei. Mais tarde, após a conclusão do Novo Testamento, este foi denominado de Nova Aliança, ou Novo Testamento, que se lê Rekaimei diatekei. Ok? Tema predominante. Bom, tema predominante. Em última análise, todo o desenrolar da história bíblica gira em torno das alianças de Deus com o seu povo. Aliança é um tema tão predominante nas Escrituras que a Bíblia é cognominada de Livro da Aliança. Isso sem contar que o próprio cânon bíblico foi dividido em duas partes, denominadas Antiga e Nova Aliança. A palavra aliança aparece 257 vezes no Antigo Testamento e 22 no Novo. Ok? Vamos lá. Alianças podem ser alianças individuais ou alianças coletivas. As individuais são aquelas estabelecidas entre dois indivíduos apenas, como Abraão e Deus. As coletivas são aquelas entre mais de uma pessoa e Deus. É o caso da aliança com Noé. Deus ali fez uma aliança, não foi com o Noé, mas com a humanidade que ele e a família representavam naquele momento. Ok? Uma aliança, isso é importante. Uma aliança é constituída de 3 elementos. Para ser uma aliança bíblica, ela tem que ter 3 elementos. A promessa, o sacrifício, ou seja, o preço, né? E o selo, ou sinal. Toda aliança bíblica, algo entre Deus e o homem, tem esses 3 sinais. Tem essas 3 marcas. Ok? Vamos lá? Eu não tenho tempo, gente, para falar de todas elas. Isso está em uma das revistas da Joana Servos. Se eu não me engano, a Servos 4. Estou certo? 3. Tá bom. Tá lá. Aí tem aliança abraâmica, mosaica. Geralmente são destacadas 8 alianças firmadas entre Deus e o homem, sendo 7 no período do Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica, a palestina, a davídica e a nova aliança. É desta forma que Deus se revela à humanidade, mediante estas alianças, dentro do plano da dispensação. Volta. As dispensações são em número de 7. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Muito bem. A inter-relação entre aliança e dispensações revela o grande tratado de Deus com a humanidade. E aí você tem esse desenho aí, ó, que ele é auto-ilustrativo. Olha aí. É aquele mesmo quadro de Deus, só que agora ele está um pouquinho mais dividido. A eternidade passada, a eternidade futura, ok? A ordem ali está lá no céu na terra. Aí vem a inocência, com Adão, onde está Gênesis 2. Aí vem Noé, o dilúvio, termina com o dilúvio, né? Consciência, está em Gênesis de 4 a 8. E aí vem o texto bíblico, aqui se refere às 7 dispensações. E aí, ó, olha só, aqui é a 6ª dispensação, a 6ª aliança da graça. E ali é a 7ª. Entre as duas tem. Isso aqui não é 7 anos. Na verdade, são 7 anos de tribulação, mas não é 7 anos só que separam. Ali. Não. Após o arrebatamento da igreja, há um período de 7 anos, mas há um período maior que 7 anos. Por quê?
7 anos é o período em que o anticristo está fazendo tratado, mas 6, 14 anos eu faço isso aí depois da aula. Eu tenho um modo sobre isso, tá? Aliança edênica. Edênica. Deus. Bom, o homem viveria em ambiente perfeito, tendo direta comunhão com o próprio Deus, sujeito a uma lei simples de amor, temor e amizade, enquanto não desobedecesse. Caramba, o abençoado só não. Era simples amor. Só, ó, pode tudo que tu quiser, pode andar peladão, fica, ó, Eva tá aí, fica à vontade, eu vou virar as costas. Agora, daquela árvore aqui, ó, sem ofensa, mas a Eva, puxa, acabou de terceirizar. Ô Jesus, não mudou nada. Mulheres, não mudam. Só o interesse. Não, eu não. Tá na mesa, não mudou nada. O tempo passa, mas as coisas continuam no mesmo jeito. É verdade. Sempre tem culpado. Culpado sempre. Essa é a verdade. O demônio é sempre o outro. A pessoa briga. De novo, pô, o cara ali, sem noção. O demônio é sempre a outra pessoa. A gente não faz, não, sou eu estou tudo errado, não, ninguém faz isso. O demônio é sempre comigo. Só briga porque tem razão. Vamos lá. Primeira dispensação, a inocência. O significado, antes de pecar, Adão e Eva viviam no estado de inocência, ou de liberdade. Não distinguiam ainda o bem e o mal, pois só conheciam o bem. A responsabilidade do homem era manter uma relação direta com Deus. Lavrar e guardar o jardim, aí tem um problema. Olha só, grande parte do povo ainda acredita que o trabalho veio por causa do pecado. Isso não é verdade. Foi dado a Adão o trabalho, a missão de cuidar do jardim. Isso foi antes da queda. Tu vai comer com o suor do teu rosto que veio depois do pecado. O trabalho, ele deveria ser algo prazeroso. O homem deveria fazer por amor, por gosto. Entendeu? Você não conhece pessoas que todo dia que levantam para trabalhar amaldiçoam o dia, porque tudo passa daquela infelicidade, que trabalha segunda-feira então, aquela puta, aquele vazio. O pastor pegou sobre isso ontem. Já! E aí, o camarada fica na loja. Sai 5 horas, quando dá 10 para 5, ele já está no portão, esperando com o cartão assim, ó. Esperando. Tim, né? Agora, quando a pessoa faz com prazer, dá a hora de ir embora, ela não sai. Ela vai entrando. Se alguém não vier chamar, por exemplo, quando eu estou escrevendo essas apostilas, eu vou embora madrugada dentro e às vezes minha esposa chega lá e eu estou. Alô? O quarto foi do seu durante todo. Mas tem prazer em fazer. Graças a Deus. Então o prazer, o trabalho quando é feito por prazer, ele não é um trabalho, ele é uma realização. Você termina, você fica satisfeito do que produziu. Até porque o ser humano, o homem, sobretudo o homem, ele tem uma
O homem ele tem senso de realização. Ele gosta de ver o fruto do seu trabalho. Isso o realiza, né? Isso faz ele se sentir bem. Claro que tem uma turma aí que